Dia, meus alunos. Depois de tanto tempo apareço por aqui, dou sinal de vida, estou viva, baleada, mas estou viva. Depois da cirurgia, já faz um tempinho, né, da cirurgia, e quase um mês. E, enfim, estou devendo uma série de coisas para vocês, mas esse negócio foi complicado. Vocês estão vendo aqui essa tira, né? Essa tira tem a ver com isso aqui, né? Que é assim, horrorosa. Tudo por causa. Agora eu estou só com os furinhos aqui no ombro. Aqui vocês estão vendo um, mas tem outros aqui do lado. Já tirei os curativos, mas tá em fase de progresso. Assim, tá, eu e o meu novo ombro estamos nos conhecendo. Enfim, mas então quero falar com vocês algumas coisas que eu estava tomando mate agora há pouco de manhã. Quer dizer, bem cedinho, são 6h53, mas eu acordei às 5 horas, enfim. Estava tomando mate e lembrando de dizer algumas coisas muito importantes para vocês. Em primeiro lugar, não se preocupem com avaliações, isso a gente vai fazer depois, ou de repente eu faço uma avaliação só, aí por janeiro, fevereiro, sei lá eu quando é que é, e aí eu replico a avaliação de vocês, né, para os dois mestres. Eu sinto muitíssimo essa situação toda que eu acabei criando para vocês, de não ter aulas, e a minha dificuldade também de botar coisas no AVA, porque eu não estava conseguindo mover o braço e nem escrever. Doía tudo. Agora já está menos pior, mas dói tudo, porque essas coisas de nervo, osso, é uma praga isso. Mas vai melhorando, né? Eu já estou melhor, ainda não posso, quase que não escrevo, né? A dificuldade de escrever não só a lápis e tal, mas também de mexer os dedos, digitar, porque exige uma certa posição que a gente nem faz, nem se apercebe, né? Dos movimentos que a gente faz cotidianamente, né? Dos músculos que a gente usa cotidianamente, enfim, e E quando a gente perde um dos movimentos, a gente se apercebe dessas dificuldades. Mas então, as minhas comunicações via WhatsApp são por áudio, né? Que facilita. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que sinto muitíssimo essa situação de deixar você sem aulas e sem material também, mas agora já vou ver se eu consigo é, manipular melhor isso. E esse vídeo de hoje é para recomeçar, então, as nossas conversas. Eu quero falar para vocês algumas coisas importantes. Estava pensando agora há pouco como se define uma obra de arte. Tudo isso porque eu botei um videozinho, um vídeo, não sei se é um vídeo, é um vídeo no Facebook, que eu praticamente não coloco nada, mas acabei colocando um vídeo no Facebook de uma moça chamada Cláudia Castelo Branco, tocando um piano e cantando uma música, Ponta de Areia, do Nascimento. E, e eu fiquei pensando nessa definição do que é uma obra de arte, né? E eu queria dizer isso para vocês, assim, na minha opinião, na minha modesta opinião, muitas coisas têm a intenção de serem obra de arte, né? Dentro da poesia, então, isso é muito frequente, muito formato de poesia, né? Muitos textos em formato de poesia, muito desejo de se fazer poesia e tal, tem isso, o desejo de ser uma obra de arte. Mas o que é uma obra de arte?
É uma pergunta crucial, né, que muitas vezes a gente se faz. A resposta aparentemente é muito simplista, mas não é tão simples assim, né? Uma obra de arte é uma construção, porque o próprio nome diz, né? Obra. O que que é uma obra? É uma construção, não é? Tem até uma loja aqui em Rio Grande chamada Casa Obra. Então, a palavra obra, de obrar, está diretamente relacionado com essa significação de construção, de construir, de fazer, né? E essa construção ligada a uma atividade artística se torna um pouco complexa, porque a arte tem por natureza fazer referências, significações que estão além do mero corriqueiro, né? Então, dentro da poesia, a palavra poética, ela sempre está além daquilo que ela normalmente significa. E vocês conhecem isso como símbolo, como metáfora, como metonímia, como sinédoque, como ironia, etc., especialmente os tropos, né? Que vão se organizar dentro das figuras de linguagem, aquelas coisas que vocês conhecem dentro da teoria literária, né? E no campo da poesia, a figura por subtração, figura por não sei o quê, tem uma série de categorias nisso, né? É, então, a obra de arte, qualquer que ela seja, de qualquer campo artístico, ela está além da sua imanência, né? Ela está além daquilo que ela normalmente significa. Ela tem uma significação, ela tem uma capacidade significativa que vai além do mero cotidiano. E esse obrar, né, esse ato de obrar, de construir, é um ato absolutamente cognitivo. É um ato da inteligência. Não é assim, plim, Deus fez e baixou o negócio. Não é isso. Isso pode ser entendido para muitas pessoas que creem, ou, enfim, num outro plano de significação, ou seja, no plano das emoções. E toda obra de arte, ela é perpassada por emoções. Quais emoções? As mais diversas possíveis. E esse emocionar-se, que vocês percebem que existe na obra de arte, é quando vocês se deparam com ela. E quando vocês se deparam com ela, inevitavelmente, se ela toca vocês, ela foi uma construção bem feita, bem realizada. O que ocorre é que muitas vezes vocês vão ver essa emoção se dissipando muito rapidamente, se desfazendo muito rapidamente, na medida que vocês vão, no nosso caso da literatura, na medida que vocês vão relendo os textos, né? Na medida que vocês vão é, decifrando os textos, essa camada significativa mais profunda das palavras, que vai mexer com metáforas e símbolos muito profundos, e se isso vai se dissipando, a emoção, o sentimento, a, a percepção de outras possibilidades de leitura, mas principalmente a emoção, se isso vai se dissipando à medida que vocês vão relendo, essa obra não é tão bem construída. Isso é um pecado? Não. Nem todo mundo é genial o tempo inteiro. Aliás, os gênios são gênios ocasionalmente, não na vida cotidiana e corriqueira. Isso são coisas que acontecem, né? Então, essa obra de arte, no nosso caso, o poema, precisa necessariamente de ter uma boa construção, de ter sido pensado arquitetonicamente, como fazer a coisa de tal maneira que ela surta o efeito da emoção profunda no leitor. Por isso, determinados poemas não apagam jamais. Por isso, a gente relê
a gente relê poemas muito antigos e ainda fazem um efeito muito grande. Muito antigos, eu estou querendo dizer, por exemplo, a Safo, que é uma poeta grega do período clássico, né? Uma poeta da literatura grega, que a gente lê fragmentos, porque muita coisa se perdeu, infelizmente, a gente lê fragmentos de poemas dela, traduzidos, aí já é uma outra implicação, uma outra história para a gente conversar, mas que a gente ainda sente uma emoção profunda. E essa emoção profunda que a gente sente diante de uma obra de arte é, é, tem a ver com as imagens que isso vai criando na gente. A imagem poética, ela não é destituída de maneira alguma de emoção, muito pelo contrário. Ela começa por um abalo emocional. Quando a gente lê determinados poemas, às vezes versos, surge uma imagem muito potente que nos meio que nos tira do eixo, né? E a gente fica impactada com essa imagem. Essas imagens que determinados poemas, versos, pedaços de versos e tal, evocam na gente, se produzem basicamente através dos nossos cinco sentidos, né? Pelo olfato, a imagens olfativa de cheiros, né? O Drummond, por exemplo, tem um poema na sua autobiografia chamado Quarto do Couro, e é um poema todo montado em cima do cheiro do couro de vaca, couro, né? É um poema olfativo, imagens olfativas. Podem ser também poemas com imagens gustativas, de sabores, inúmeros, inúmeros. A gente chega a sentir o gosto, né? Auditivos. A gente ouve, né? A gente ouve a palavra retumbando. Imagens táteis. A gente sente na pele aquela sensação do toque, um toque macio, um toque áspero, um calor excessivo no corpo, o frio intenso, algo batendo na pele da gente, são imagens táteis. E as mais frequentes, ou equivocadamente chamando as mais usuais, é, as imagens visuais, aquilo que a gente vê, que invade os nossos olhos. Então, os poemas bem construídos e que vão, ao longo do tempo, provar e comprovar a sua eficácia criativa, literária, são poemas que são feitos, que a gente vai perceber que criam esses tipos de imagens. Isso a gente chama de imagens poéticas. Essas pequenas obras de arte, pequenas talvez em tamanho, mas não em significação, vão repercutir durante muito tempo no leitor. Eu confesso a vocês, por exemplo, eu tenho na minha memória uma tia minha que recitava poesia nas horas dos almoços dominicais na família. E ela recitava muito Fernando Pessoa. E eu tenho ainda muito forte, né, na minha memória afetiva, os poemas de Fernando Pessoa. Eu, quando leio Fernando Pessoa, ou ouço alguém dizer Fernando Pessoa, eu fico impactada sempre, sempre. Eu acho é uma coisa que me emociona profundamente, né? Tem uma relação de amor muito grande. Por quê? Porque ele me desperta um show de imagens e me emocionam profundamente. Então, o trabalho do crítico, o trabalho que a gente faz, né, dentro da poesia, eu particular posso falar por mim, evidentemente, né,
já trabalhei tantos anos com poesia, desse ponto de vista da academia, né? Da universidade, dessa minha atividade docente, esse trabalho com poesia necessita muita paciência. E por quê? Porque passada essa fase inicial de conhecimento mútuo, né, o poema que nos conhece, a gente que passa a conhecer o poema, tudo isso mediado por sensações e emoções muito intensas. Ah, desculpem a tela, é que o gato Baltazar está aqui atrás, vai ser difícil me desfazer dele nesse momento, que ele fica sempre aqui na minha volta. Então, passado esse momento muito interessante da nossa relação com essa obra de arte, essa construção artística, a gente passa então a pensar sobre a coisa, né? A pensar sobre essa construção. Como é que foi feito isso? De que maneira foi construído isso, né? Essa obra de arte. E eu estava me lembrando, por exemplo, a explicar isso para vocês, talvez a pintura tenha pintura renascentista, por exemplo, tenha exemplos assim bastante interessantes sobre essa concepção de obra de arte. A Mona Lisa, acho que todo mundo conhece o quadro da Mona Lisa, do Leonardo, é aquele enigma fantástico, né? E ela é uma tela pequena, ela não é uma tela grande, é uma tela pequena e está emparedada num sanduíche de vidro, suspenso. A gente não toca nele, ela não está no nosso olhar assim reto, né? Plano, mesmo plano. Ela está suspensa numa sala imensa no Louvre e a sala não é tão imensa, mas é uma sala só para ela, né? Em que a gente entra por uma porta, passa na frente da tela e sai por outra porta. É uma coisa assim impressionante. Ela é impactante, de fato ela é impactante. Vocês entram, ela está olhando para vocês, vocês caminham, ela está olhando para vocês, vocês vão saindo e ela continua olhando para vocês. A gente sente isso. Isso faz parte da construção, né? De saber essa construção. Esse gato aqui está muito chato, muito balançando aqui a minha, a minha construção aqui com você. Dá licença, amigo Balto. Pronto, dei uma carona para ele até o chão. É, aí a gente olha a tela, ela é pequena e tal, é muito grande. Eu não sou conhecedora de, 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 de pinturas, muito pelo contrário, eu só sou uma pessoa que vê, né? E a gente sabe, por exemplo, já há uma série de estudos, incluindo alta tecnologia, para decifrar as camadas de pinturas que ele fez na obra, nessa tela, né? Nesse pano sobre o qual ele desenhou a lápis, apagou, desenhou outra coisa, apagou, desenhou mais uma outra coisa, refez alguns traços, não ficou muito contente, apagou de novo. Isso são camadas, né? Que os infravermelhos e uma série de questões tecnológicas atuais conseguem decifrar o processo dessa obra, da criação dessa obra, da realização desta específica obra de arte, que é a Mona Lisa, por exemplo. E aí depois a gente vê o resultado final de novo e continua se emocionando, mesmo sabendo o processo através do qual Leonardo da Vinci construiu essa tela chamada Mona Lisa.
Então, anos de estudos e as pessoas se debruçando sobre a construção dessa obra. Assim como ainda hoje há uma série de estudos que estão sendo feitos contemporaneamente sobre, por exemplo, a poesia da Safo, mas não só sobre a poesia da Safo, porque a Safo está lá na Grécia, tarará, tarará, tarará. Mas vamos pensar em língua portuguesa sobre a poesia trovadoresca portuguesa. E tem muita gente falando sobre isso, sobre a poesia de Camões. Vamos voltar, vamos chegando mais próximo, sobre a poesia de Camões. Gente, a lírica de Camões é uma coisa maravilhosa, e por mais que se estude, não termina, né? Como obra de arte, como obra de arte, né? Porque a arte tem essa característica que eu disse para vocês, ela atravessa o tempo. A arte bem feita, bem resolvida, bem construída, ela atravessa o tempo significando. À medida que os tempos vão se modificando, ela continua significando. A poesia, vamos chegar mais perto agora, sim, a poesia brasileira. Quem seria o grande primeiro poeta brasileiro? Eu tenho na minha cabeça Manuel Bandeira, porque eu tenho um afeto especial por Manuel Bandeira. Mas a gente tem alguns poetas muito bons anteriores, né? Nós temos também, junto com Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. E é um poeta que não se termina também. E aqui, para nossa disciplina, nós temos a Ildinha. É cedo ainda para dizer que ela é maravilhosa? Não, depende de quem lê, né? Mas ela continua significando. Então, eu pedi que vocês lessem um texto dela, um livro. Eu quero terminar esse assunto antes. Esse processo todo que eu estou falando para vocês, de leitura e de decodificação do texto, ou entender o mecanismo através do qual essa obra poética foi construída, tá? Como é que foi construída, e isso vai aumentando o sabor que a gente sente ao ler esse texto, né? Isso tem relação com a filosofia do imaginário, sobre a qual eu já falei, acho que algumas coisas para vocês, e que é, é, nos ensina que, diante da obra de arte, há dois movimentos muito importantes que o leitor faz. Não o poeta. O poeta já escreveu, já fez a parte dele, alguns até estão mortos, como o caso da Hilda, está morto, tá, não interessa. Mas diante do leitor, quem é que faz reviver o poema? Não é o poeta, é o leitor. Então é a figura do leitor que está em jogo dentro da filosofia do imaginário. É como a gente lê isso, né? Então, é um primeiro momento dessa coisa da emoção, que a gente lê e sente alguma coisa bate no fundo da gente, né? É uma emoção que pode ser uma emoção maravilhosamente boa, mas pode ser uma emoção profundamente angustiante. É uma emoção de qualquer maneira. É, e depois disso vem então esse desejo da gente conhecer mais, né? Saber mais sobre essa obra, como foi feita, por que foi feita, é, como ela significa, né? Como é que ela é construída, a arquitetura do poema, né? Isso se chama o par ressonância e repercussão, que dentro dessa filosofia do imaginário quer dizer exatamente isso que eu falei para vocês, né? Então, é como o leitor se posiciona diante disso. Como é que um texto poético, um texto literário vive quando alguém o lê? Ele fechado no livro, ele está fechado no livro. Ninguém lê aquelas palavras, ninguém lê aquela obra, ninguém sabe que aquilo existe. Mas no momento em que a gente abre o livro e lê, ela vive, né? Então, são essas coisas assim que devem guiar o leitor de poesia. Não só o de poesia,
o leitor de obras artísticas, né? Essa relação que a gente deve estabelecer de afeto com o poema, com o livro de poesia com o qual a gente está lendo, está trabalhando. E foi nesse sentido que eu pedi que vocês lessem o da Hilda, Provas de Muito Amor para um Amado Senhor. Esse livrinho aqui é uma coisinha fininha, é de 1960, casualmente o ano que eu nasci. Mas a Hilda não sabia, ela nem me conheceu. Mas, enfim, isso aqui depois eu comprei num sebo, né? Não me lembro qual sebo, mas comprei num sebo e, e fiz um trabalho sobre ele. Fiz uma análise. Ih, agora tem um cachorro aqui. É, Lobinho? Vejam, gente. Fica escuro. Vai passear, vai passear. Então, eu fiz um ensaio, uma colega me pediu para uma publicação, que eu já não me lembro onde foi. Ai, Jesus. Um livro desses aí qualquer. Ensaio, né? Não estou desfazendo, não é isso, mas não me lembro. Eu fiz um ensaio, estava trabalhando com a poesia da Hilda, e fiz um ensaio sobre esse livro aqui dela, né? Provas de Muito Amor para um Amado Senhor. Depois, eu cruzei esse livro com um livro mais adiante dela, Liberato Cantabile, não. Ai, o gato não me deixa. Gente, perdi o meu livro. Está aqui. Ah, está aqui. Não, não é esse. E aí eu tinha marcado isso, mas, nossa senhora, perdi completamente o livro. Está aqui dentro, ou pelo índice, que eu acho que fica mais fácil. O gato voltou aqui atrás da tela do computador. Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, que é de 74, página 227. 227. Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. Alguns anos depois, ela retoma esse mesmo processo de elaboração desse primeiro livro, né? E vai fazer uma outra obra. Ela retoma a ideia, ela retoma o que ela quer dizer, e depois ela faz uma outra obra, ela constrói de uma outra maneira. Então, é por isso que eu achei interessante de falar sobre isso com vocês. Bem, não sei quanto tempo nós já estamos aqui, porque isso aqui não pode ser muito grande, senão enche o saco de vocês. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse livrinho, Provas de Muito Amor para um Amado Senhor. Eu não tenho todo ele em PDF. Vou ver se eu acho que não tenho. Vou ver se eu acho aqui e boto aí para vocês e retomo depois num outro vídeo, tá bem? Até daqui a pouquinho. Como é que eu apago isso aqui? Não sei mais fazer isso.